Fala, nação rubro-negra! Atenção, porque uma bomba atômica acabou de explodir e está sacudindo os alicerces do Flamengo. Vincent Kompany, o técnico do poderoso Bayern de Munique, abriu a boca e soltou farpas que estão incendiando o coração da torcida. Em uma entrevista antes do confronto épico contra o Mengão no Mundial de Clubes, ele disse, com todas as letras, que enfrentar o Flamengo seria uma tarefa fácil e que o Bayern não teria problemas para passar por cima do rubro-negro. Isso mesmo, nação, ele subestimou o maior clube do Brasil. E agora o vestiário do Flamengo está em chamas, com jogadores, diretoria e torcida prontos para calar o belga em campo. Essa história é quente, é real e você precisa saber de cada detalhe agora. Antes de mergulharmos nessa polêmica que está dando o que falar, deixa eu pedir. Se você é rubro-negro de coração, já se inscreve no canal Rubro News FC e deixa aquele like maroto para fortalecer a nação. Vamos juntos espalhar essa notícia e mostrar que o Mengão não leva desaforo para casa. Tudo começou com uma entrevista bombástica de Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, ao canal ESPN Internacional, publicada neste sábado, 28 de junho de 2025, véspera do jogão contra o Flamengo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O belga, que comanda um dos elencos mais temidos do mundo, com craques como Harry Kane, Joshua Kimmich e Jamal Musiala, foi questionado sobre o desafio de enfrentar o Flamengo, líder do Grupo D e que vem de uma vitória arrasadora por 3-1 sobre o Chelsea. E aí, nação, ele soltou a pérola que está reverberando pelo mundo. O Flamengo é um time organizado, mas, no papel, é uma tarefa mais fácil do que enfrentar clubes como o Chelsea ou o PSG. Nosso estilo de jogo deve neutralizar a pressão deles sem grandes dificuldades. A frase caiu como uma bomba no ninho do urubu. E a resposta do Flamengo, dentro e fora de campo, promete ser avassaladora. Jogadores como Arrascaeta, Pedro e Gerson ficaram revoltados e o técnico Felipe Luiz já estaria usando as palavras de Kompany como combustível para motivar o elenco a dar uma aula de futebol no Hard Rock Stadium em Miami neste domingo, 29 de junho de 2025. Mas a história não para por aí, nação. Nos bastidores, a diretoria do Flamengo, liderada pelo presidente Rodolfo Landim, pelo vice de futebol Marcos Braz e pelo diretor executivo Bruno Spindel, está tratando a provocação de Kompany como uma afronta pessoal. Segundo fontes exclusivas do Rubro News FC, Braz teria reunido o conselho diretivo na sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, para traçar uma estratégia não só para vencer o Bayern em campo, mas para mostrar ao mundo que o Flamengo é muito mais do que um adversário fácil. A cúpula rubro-negra estaria planejando uma ação ousada. Caso o Flamengo elimine o Bayern, Marcos Braz já tinha preparado uma campanha de marketing global com o slogan "Fácil é ser Flamengo", ironizando as palavras do treinador belga e exaltando a força da nação rubro-negra. E tem mais! A diretoria está confiante que uma vitória sobre o Bayern pode abrir portas para contratações de peso em 2026, com nomes como Vinícius Souza, ex-Sheffield United, que o Flamengo já monitora, sendo cogitados para reforçar o elenco. Por que Kompany soltou essa farpa? A resposta está no contexto do Mundial de Clubes 2025, que está pegando fogo nos Estados Unidos. O Bayern, que terminou em segundo lugar no Grupo C após uma derrota surpreendente por 1-0 para o Benfica, enfrenta o Flamengo, líder invicto do Grupo D, em um confronto que ninguém esperava tão cedo. Kompany, que já elogiou o Flamengo em outras ocasiões, destacando jogadores como Danilo e Jorginho, parece ter adotado uma tática psicológica para tirar a pressão do seu time, que vem de atuações instáveis, como a vitória apertada por 2-1 contra o Boca Juniors. Segundo analistas, o treinador belga quis provocar o Flamengo para forçar o time de Felipe Luiz a jogar de forma mais emocional, abrindo espaços para o jogo rápido e letal do Bayern. Só que, nação, ele pode ter mexido com o gigante errado. O Flamengo está voando, com uma campanha impecável no Mundial, e a torcida está pronta para transformar o Hard Rock Stadium num caldeirão rubro-negro. Nos bastidores do Ninho do Urubu, a fala de Kompany causou uma revolução. Na quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, quando a notícia da entrevista começou a circular, Arrascaeta, o maestro do meio-campo, teria reunido os companheiros para uma conversa franca. Falar que somos fáceis é desrespeitar a nação. Vamos mostrar quem é o Flamengo, disse o uruguaio, segundo uma fonte próxima ao elenco.
Pedro, artilheiro do time com 2 gols no Mundial, não engoliu a provocação e teria prometido uma resposta em forma de gol no jogo de domingo. Everton Cebolinha, que vive grande fase e marcou contra o Chelsea, postou uma indireta nas redes sociais. Fácil é falar, difícil é enfrentar o Mengão. A torcida, claro, foi à loucura e as redes sociais estão inundadas de memes e mensagens de apoio ao time com a hashtag Fácil é ser Flamengo, trending no X. Filipe Luís, o técnico que transformou o Flamengo em uma máquina tática desde que assumiu em 2024, agiu rápido para canalizar a revolta do elenco. Na quinta-feira, dia 26 de junho, ele comandou um treino fechado no CT do Inter Miami, onde o Flamengo está hospedado, e trabalhou jogadas específicas para explorar as fraquezas do Bayern, como a lentidão do zagueiro Jonathan Tah e a falta de ritmo de Harry Kane, que ainda não marcou no Mundial. Kompany pode falar o que quiser, mas o Flamengo responde em campo. Somos o maior do mundo e eles vão sentir isso, disse Filipe Luís em coletiva apurada pelo Rubro News FC. O treinador deve repetir a escalação que venceu o Chelsea, com Rossi no gol, Van Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alexandro na defesa, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio-campo e Gerson, Luiz Araújo e Gonzalo Plata no ataque. Mas Bruno Henrique e Pedro são opções para surpreender o Bayern com mais velocidade e presença de área. A única dúvida é a condição de Dela Cruz, que se recuperou de uma lesão no joelho, mas deve começar no banco. Fora de campo, a provocação de Kompany uniu ainda mais o grupo, com veteranos como Danilo e jovens como Lohan, mostrando uma sintonia rara. O Flamengo nunca teve tão pronto para esse desafio. O contexto atual do Flamengo dá ainda mais peso a essa história. Em junho de 2025, o Mengão vive um momento mágico. No Mundial de Clubes, o time é líder invicto do Grupo D, com vitórias sobre Esperance, 2-0, Chelsea, 3-1 e um empate por 1-1 contra o Los Angeles FC, quando já estava classificado. No Brasileirão, o Flamengo está na vice-liderança com 35 pontos, a 2 do Palmeiras, e vem de uma goleada por 4-1 contra o Corinthians, com 2 gols de Pedro e 1 de Cebolinha. Na Copa do Brasil, o time está nas quartas de final, enfrentando o Grêmio, com o jogo de ida marcado para 2 de julho. Na Libertadores, o Flamengo avançou às oitavas e pega o River Plate, com a primeira partida no dia 8 de julho. Fora de campo, o mercado está agitado. Além de Vander San e Yuri Alberto, o Flamengo monitora o zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, para reforçar a defesa. A fala de Kompany só jogou mais lenha nessa fogueira e a torcida está mobilizada para fazer do jogo contra o Bayern um marco histórico. Por que Kompany subestimou o Flamengo? Nos bastidores, há quem diga que o treinador está sob pressão após a derrota para o Benfica, que custou a liderança do grupo e colocou o Bayern no caminho do Flamengo. A imprensa alemã, como a revista Kicker, já questiona a capacidade de Kompany de liderar o Bayern em grandes competições. E a fala sobre o Flamengo pode ser uma tentativa de desviar o foco. Além disso, o Bayern enfrenta problemas internos, com Harry Kane em má fase e desfalques como Kim Min-jae e Alphonso Davies, o que pode ter levado Kompany a adotar um discurso confiante para motivar seu elenco. Mas, nação, o Flamengo não é qualquer time. Com a força da torcida, a raça do elenco e a genialidade de Filipe Luís, o Mengão está pronto para transformar as palavras de Kompany num pesadelo para o Bayern. Nação, essa história é daquelas que fazem o sangue rubro-negro ferver. Vincent Kompany quis provocar, mas o Flamengo está pronto para responder com futebol, garra e paixão. A entrevista de Kompany, publicada no sábado 28 de junho de 2025 pela ESPN Internacional, ainda reverbera como um terremoto. O técnico do Bayern, que enfrenta o Flamengo hoje, 29 de junho, às 17 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, não mediu palavras ao dizer que o Mengão seria um adversário fácil e que o estilo de jogo do Bayern neutralizaria a pressão rubro-negra sem grandes dificuldades. A frase nação foi como acender um fósforo em um barril de pólvora. Desde que a notícia chegou ao Ninho do Urubu, o clima no elenco é de revolta misturada com uma motivação fora da curva. Arrascaeta, Pedro, Gerson e até os mais jovens, como Lohan e Matheus Gonçalves, estão usando as palavras de Kompany como um grito de guerra. E a resposta não está só no vestiário. A torcida rubro-negra que lotará o estádio em Miami promete transformar o jogo em um inferno para o Bayern, com cânticos ensurdecedores e uma energia que só a nação sabe entregar. Mas a história ganha contornos ainda mais épicos nos bastidores.
Segundo informações exclusivas do Rubro News FC, a diretoria do Flamengo, sob o comando de Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel, decidiu que a provocação de Kompany não será apenas respondida em campo, mas também fora dele, com um plano que pode mudar o futuro do clube. A cúpula rubro-negra está articulando uma estratégia para capitalizar uma possível vitória sobre o Bayern e transformar o Flamengo em uma potência global ainda mais temida. O plano inclui desde a criação de uma campanha de marketing avassaladora com o slogan "Fácil é ser Flamengo", até a aceleração de negociações com craques do mercado europeu para reforçar o elenco em 2026. E pasme, nação, há rumores de que o Flamengo estaria monitorando até mesmo Joshua Kimmich, meia do próprio Bayern, cuja renovação de contrato está emperrada e que poderia ser seduzido por um projeto ambicioso no Mengão. É o Flamengo mostrando que não apenas cala provocações, mas também joga para ser o maior do mundo. Por que Kompany subestimou o Flamengo? A resposta vai além da tática psicológica. Fontes próximas ao Bayern, citadas pelo jornal alemão Bild, revelam que o treinador está sob pressão intensa após a derrota por 1-0 para o Benfica na fase de grupos, que custou a liderança do Grupo C e jogou o Bayern contra o Flamengo logo nas oitavas de final. Kompany, que assumiu o clube em 2024, ainda não conquistou a confiança total da torcida bávara, que cobra um título de peso após a eliminação na semifinal da Champions League 2024-2025 para o Manchester City. Ao chamar o Flamengo de fácil, o belga tentou desviar o foco de seus próprios problemas, mas acabou cutucando o gigante adormecido. O Flamengo, que chega ao jogo com uma campanha invicta no Mundial, vitórias sobre Esperance por 2-0 e Chelsea por 3-1, além de um empate por 1-1 com o Los Angeles Football Club, está pronto para fazer Kompany engolir cada palavra. No vestiário, a revolta é palpável. Arrascaeta, que já foi elogiado por Kompany como um jogador que poderia jogar em qualquer clube europeu, está particularmente mordido. Segundo uma fonte do Ninho do Urubu, o uruguaio disse aos companheiros: "Ele acha que somos fáceis? Vamos mostrar que o Flamengo é o pesadelo de qualquer europeu." Gerson, o Coringa, também está com a faca nos dentes, prometendo anular Kimmich e Musiala no meio-campo. Everton Cebolinha, autor de um golaço contra o Chelsea, usou as redes sociais para mandar um recado: "Fácil é falar, difícil é parar o Mengão." A torcida, claro, explodiu, com milhares de rubro-negros compartilhando o post e prometendo apoio incondicional ao estádio. Até Bruno Henrique, que deve começar no banco após uma lesão leve, teria dito ao grupo que está pronto para entrar e fazer o Bayern pedir arrego. O Flamengo nunca esteve tão unido e motivado. Felipe Luiz, o técnico que revolucionou o Flamengo desde 2024 com um futebol ofensivo e tático, está tratando o jogo como uma final. No treino de ontem, 28 de junho, no CT do Inter Miami, ele testou variações táticas para surpreender o Bayern, incluindo uma formação com 3 atacantes, com Gonçalo Plata e Luiz Araújo abertos, e Pedro como referência. A ideia é explorar a lentidão da zaga bavaresa, formada por Jonathan Tah e Upamecano, que sofreram contra a velocidade do Benfica. Felipe Luiz também trabalhou jogadas de bola parada, sabendo que Danilo e Léo Pereira podem ser decisivos em cruzamentos de Arrascaeta. Em coletiva, o treinador foi direto: "Respeitamos o Bayern, mas o Flamengo não é fácil para ninguém. Vamos mostrar isso com futebol." A escalação provável tem Rossi no gol, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alexandro na defesa, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio e Gerson, Luiz Araújo e Gonçalo Plata no ataque, com Pedro e Bruno Henrique como armas para o segundo tempo. A diretoria, por sua vez, está jogando em todas as frentes. Marcos Braz, que já trouxe craques como Gabigol e Arrascaeta, está usando o Mundial para vitrine, para atrair reforços. Além de Kimmich, que seria um sonho quase impossível, o Flamengo monitora nomes reais do mercado, como o lateral direito Wanderson, do Mônaco, e o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, que poderiam chegar em 2026. Bruno Spindel, por outro lado, está articulando com a organização do Mundial para garantir que a torcida rubro-negra tenha uma presença avassaladora no Hard Rock Stadium, com mais de 20 mil ingressos vendidos para o setor brasileiro. Rodolfo Landim, sempre visionário, já conversa com os patrocinadores como a PixBet e a Adidas para aumentar o orçamento do clube, visando contratações que coloquem o Flamengo no mesmo patamar de Bayern, Real Madrid e Manchester City. Uma vitória hoje seria o gatilho para esse salto global. O impacto da fala de Kompany no elenco é monumental. Arrascaeta, que vive uma temporada mágica com 8 gols e 12 assistências no Brasileirão 2025, está pronto para liderar o time com sua genialidade. Gerson e Pulgar serão cruciais para travar o meio-campo do Bayern, enquanto Gonçalo Plata, a revelação equatoriana que brilha no Mundial, pode ser o diferencial com sua velocidade. Pedro, artilheiro do torneio com 2 gols, promete explorar os espaços deixados por Tah e Upamecano, enquanto Everton Cebolinha, em grande fase, deve infernizar o lateral esquerdo Rafael Guerreiro. No banco, Bruno Henrique e De La Cruz, que se recuperou de lesão, são trunfos para mudar o jogo.
A união do grupo é impressionante. Até jovens como Lohan e Wallace Yan, que devem ficar na reserva, estão contagiados com a energia do confronto. A provocação de Kompany transformou o Flamengo numa fortaleza. O contexto atual do Flamengo dá ainda mais credibilidade a essa narrativa. Em junho de 2025, o Mengão está em um momento de ouro. No Mundial, o time é líder invicto, do Grupo D, com atuações convincentes contra Esperance, Chelsea e Los Angeles Futebol Clube. No Brasileirão, o Flamengo é vice-líder com 35 pontos, a 2 do Palmeiras, e vem de uma goleada por 4-1 contra o Corinthians, com 2 gols de Pedro e 1 de Cebolinha. Na Copa do Brasil, o time está nas quartas de final, enfrentando o Grêmio com um jogo de ida marcado para 2 de julho. Na Libertadores, o Flamengo avançou às oitavas e pega o River, com a primeira partida no dia 8 de julho. No mercado, os rumores estão a todo vapor. Além de Wanderson e Yuri Alberto, o Flamengo negocia com o zagueiro Murilo do Nottingham Forest e o meia Matias Royas do Inter Miami, para reforçar o elenco. A fala de Kompany só intensificou a paixão da torcida, que está transformando o jogo de hoje em um marco histórico. Por que o Flamengo está tão confiante? Porque o Mengão tem tudo para calar Kompany. O Bayern, apesar de favorito, vem mostrando fragilidade com uma falta de consistência de Harry Kane, que não marcou no Mundial, e os desfalques de Alphonso Davies e Kim Min-jae. O Flamengo, por outro lado, está na sua melhor forma, com um elenco equilibrado, um treinador inspirado e uma torcida que não para de crescer. A imprensa internacional, como o jornal Marca, já aponta o Flamengo como o azarão mais perigoso do Mundial, destacando a raça de jogadores como Gerson e a genialidade de Arrascaeta. Se o Mengão vencer, a vitória não será apenas esportiva, será a prova de que o Flamengo é um gigante global, capaz de desafiar qualquer clube, em qualquer palco. Nação, essa história é daquelas que faz um coração rubro-negro explodir de orgulho. Vincent Kompany quis provocar, mas o Flamengo está pronto para responder com raça, talento e paixão. O jogo contra o Bayern, hoje, 29 de junho, às 17 horas no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, vai ser a batalha do ano. E o Mengão vai entrar para fazer história. E agora eu quero saber de vocês. O que acharam dessa ousadia de Kompany? Será que ele vai se arrepender ou o Bayern vai dar trabalho? Deixa seu comentário, curte esse vídeo, compartilha com a nação inteira e se inscreve no Rubro News FC. Essa notícia precisa ecoar pelo mundo, porque o Flamengo é maior que tudo. Vamos juntos, nação, porque o Mengão nunca se curva.